Eu vou falar de um tema aqui nessa noite que vai ser rápido. Hoje nós não vamos estar dando um estudo bíblico sobre isso. E como nós temos no nosso meio pessoas que são novos convertidos, pessoas que ainda não vieram na igreja, para que não fique nenhum mal entendido sobre esse tema, esse assunto, se você assim desejar e ficar com alguma dúvida, você pode estar procurando algum dos nossos líderes depois, ou me procurando para algum esclarecimento, porque esse tema, irmãos, é um tema muito complexo. E eu não estou nessa noite, como eu disse, entrando em um estudo bíblico, não é a proposta de hoje. Eu estou aqui para lhe mostrar uma verdade bíblica, são coisas diferentes. E para que você não fique com a sua mente confusa, para que você não fique perturbado, eu estou lhe dando a liberdade depois procurar alguém para buscar um esclarecimento, se você assim entender que precisa. Eu quero falar nessa noite sobre poder da maldição, porque hoje nós vamos estar fazendo um momento de oração específica para quebra de maldições hereditárias. Eu quero que você entenda que as verdades bíblicas são verdades bíblicas. Elas não podem ser ignoradas. Nós não podemos simplesmente passar por cima de verdades que estão dentro da Bíblia. O peixe engoliu Jonas. Bom, se você acredita ou se você não acredita, o problema é seu, mas a Bíblia diz que ele engoliu, e se a Bíblia diz que engoliu, meu irmão, para mim, isso é uma verdade bíblica. Agora, como foi que aconteceu? Se Jonas respirou dentro desse peixe, se ele estava vivo, se ele morreu, se o peixe era uma baleia ou era um tubarão, esses aí são temas para o estudo bíblico. Aí no estudo bíblico a gente tenta buscar maior discernimento do que aconteceu, mas eu estou dando esse exemplo para você entender. Mas quando eu vou falar de uma verdade bíblica, eu só vou dizer a você, meu irmão, a Bíblia diz que um homem foi engolido pelo peixe. Pronto, acabou. Essa é a verdade bíblica que você precisa saber. Então é nesse formato que nós vamos ver hoje algumas verdades bíblicas. Êxodo, capítulo 20, versos 5 ao 6, a palavra de Deus diz assim, não te prostrarás diante deles e nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus. Aqui, para você entender, ele está falando em um dos 10 mandamentos e sobre a idolatria. Mas olha o que ele diz: eu sou o Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus. Irmãos, preste atenção. Criamos uma imagem de Deus, muitas vezes na nossa cabeça, com base no filme de Mel Gibson. Criamos uma verdade sobre Deus a respeito do que a nossa avó dizia: meu filho, não faça isso, senão Deus castiga. Criamos na nossa cabeça uma imagem de Deus a respeito do que as pessoas aí fora dizem sobre Ele. E a verdade é que nós precisamos criar em nós a imagem de Deus pela sua palavra. Toda a imagem de Deus que nós precisamos conhecer e projetar hoje, a única fonte fidedigna que me dá respaldo para lhe dizer, ou para eu internalizar o conceito de quem Deus é a sua palavra. Porque a sua própria manifestação em carne aqui disse: eu sou a palavra. Então, você que é cristão, a primeira coisa que você precisa saber nessa noite a respeito do Deus que você diz que serve, é que você tem que conhecer Deus não pelo que as pessoas lhe falam sobre Ele, mas você tem que saber o que a Bíblia fala sobre Ele. E uma das coisas que a Bíblia está dizendo a respeito desse Deus que eu sirvo e que você serve, e tem gente por aí perturbado, achando que o Deus do Antigo Testamento é um, que o Deus do Novo Testamento é outro, porque o Deus do Antigo Testamento era mau, que o Deus do Novo Testamento é bonzinho. Isso é falta de conhecimento, irmãos. Isso é falta de estudo bíblico. Isso é muita campanha, muito reteté, muito movimento e pouco estudo. É aquelas pessoas que qualquer vento de doutrina sai levando e arrastando. Tem que ter o poder? Tem. Tem que ter o reteté? Tem. Tem que ter o mover? Tem. Mas tem que ter palavra. Sem conhecimento, meu irmão, pode ter o que quiser, não tem fundamento. Construa a casa mais bonita do mundo,
cheio de granito, cheio de peça cara dentro. Não bote a fundação, não. Não cave alicerce e bote ferro e concreto lá embaixo para segurar, não. Primeiro vento, primeira coisa que vier, meu irmão, sai derrubando tudo. Assim são aqueles que andam sem estar alicerçados na palavra de Deus. E o que é que eu preciso entender, você precisa entender, é que Deus está dizendo que existem pessoas, seres humanos sobre a face da terra, que lhe aborrecem, que lhe desprezam. E sobre essas pessoas, Ele está dizendo que vai castigar os filhos pelos pecados do pai. Está dizendo aqui na Bíblia, está nos 10 mandamentos. Você ainda não tinha observado essa realidade. O que eu quero que você entenda, mas pastor, Deus não é bom? O que você precisa entender logo de cara é que no mesmo trecho, ainda que a ira de Deus se manifeste, a sua bondade já se manifesta de uma forma extremamente maior. Ele diz que vai visitar até a 3ª e a 4ª geração daqueles que lhe desprezam, daqueles pecadores, mas vai tratar com bondade quem faz a sua vontade até 1000 gerações. A discrepância entre 4 e entre 1000 é muito grande. Mas você não pode esquecer que também haverá castigo para aqueles que desprezaram a Deus. Esse entendimento não é um entendimento isolado, não é uma interpretação de um versículo isolado. Se você for pegar Deuteronômio capítulo 11, verso 26 e 28, vai estar lá de novo Deus dizendo, preste atenção, estou pondo diante de vocês a bênção. Cabe a quem decidir? A Deus? É Deus que vai decidir se você vai ser amaldiçoado ou não? Cabe a quem? Está diante de você a bênção e a maldição. Agora, vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou dando a vocês, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor e se afastarem do caminho que hoje ordeno a vocês para seguirem deuses desconhecidos. Mais uma vez a Bíblia diz. Aí o que eu acho interessante é que quando a gente vai avançar para Deuteronômio 28, no versículo 58 e 59, ele vai estar explicando as consequências dessa maldição. Você tem o direito de escolher a bênção e a maldição. Só que você vai entrar em um nível de colheita que o que você decidiu, preste atenção, você vai estar deixando para gerações que vêm depois de você, mas você também já está vivendo a colheita de alguém que veio antes de você. Você não entra na terra neutro, isento. Você já entra colhendo o que alguém plantou, mas lembrando que ou você pode deixar uma desgraça no mundo pior do que a que você encontrou, ou você pode mudar o destino de sua família. É o que a Bíblia está me dizendo. Porque o que é que ele vai dizer agora, Deuteronômio 28, 58 ou 59? Se vocês não seguirem fielmente todas as palavras desta lei, escritas nesse livro, e não temerem este nome, glorioso e terrível, o Senhor, o seu Deus, Ele enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre os seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Irmão, preste atenção. A gente está aqui na igreja todo dia, ouvindo o evangelho de João, porque Deus amou o mundo, e aí a gente entra naquele negócio, aí vem outro, porque a bênção de Abraão está sobre você, e a gente só pensa na conta no banco, só pensa no aumento do salário. Você não tem noção, irmão, tanta gente com dinheiro que eu vejo aí desesperado querendo se matar. Você não tem noção de tanta gente que eu tenho hoje aqui, que eu lhe digo, qual é o problema dessa pessoa? Pode ser qualquer um, menos financeiro. Mas talvez para essas pessoas a dor ainda seja maior, porque quem não tem ainda o dinheiro, ainda acha que no dia que tiver, resolve tudo. E para quem já tem, e vive agora a frustração de que o dinheiro não compra o amor, o dinheiro não compra paz, dinheiro não compra saúde, dinheiro, meu irmão, não compra fidelidade, dinheiro não compra amigos de verdade, dinheiro não compra família. Tudo que o dinheiro compra é passageiro. Mas existem coisas nessa vida que elas vêm porque elas precisam de um preço que não é financeiro. E aí o que eu preciso entender e você precisa entender é que quando você entrou nessa terra, quando você entrou no mundo, alguém veio antes de você. Alguém estava aqui e lhe colocou nesse mundo.
E a Bíblia está me dizendo e dizendo a você que o que essa pessoa fez vai interferir na minha e na sua vida. Pastor, eu não concordo. Tá bom, vou lhe dar o exemplo mais simples de todos. Se você nasceu numa família rica, se seu pai trabalhou, se esforçou e deixou uma herança para você, você está colhendo o que ele plantou. Mas se o seu pai foi alguém que tinha vícios, tinha problemas e que não deixou nada para você, eu estou falando de aspecto físico. Você vai colher ou não vai colher? Vai. O seu destino aqui na terra, irmãos, a sua vida já começa do ponto de vista, a colheita já é material, já começa por aí. Aí você quer me dizer que a influência espiritual também não pesa? Pesa e pesa muito mais, porque é o que a Bíblia está dizendo. Aí, eu acho interessante, quando você vai ver 1 Reis, capítulo 2, verso 26 ao 27, a Bíblia diz assim, ao sacerdote Abiatar o rei ordenou, e aqui está falando de Salomão, quando sucedeu Davi. Ele está falando com o sacerdote, 1 Reis, capítulo 2, 26 ao 27. Ele está falando com o sacerdote. Vá para Anatote, para suas terras. Você merece morrer, mas hoje eu não o matarei, porque você carregou a arca do Senhor diante de Davi, meu pai, e partilhou de todas as aflições dele. Então Salomão, preste atenção, expulsou Abiatar do sacerdote. Foi expulso do seu serviço. Não vai trabalhar mais na casa de Deus. Perdeu o seu cargo, perdeu tudo. Vá-se embora daqui. Por que essa revolta toda, irmão? Abiatar não prestava? Abiatar tinha problemas? O que é que estava pesando sobre a vida desse homem? A Bíblia vai dizer aí embaixo qual foi o problema dele. A Bíblia vai dizer que Abiatar foi expulso do sacerdócio para que se cumprisse a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. Espera aí, rapaz. Bora fazer essa conta aqui. Eli, o que foi que aconteceu com a casa de Eli? Você vai ver 1 Samuel 22, 18 a 21 agora. Você vai voltar um pouquinho comigo. Você agora vai para o reinado de Saul. E no reinado de Saul a Bíblia vai dizer: então o rei ordenou a Doeg: mate os sacerdotes. E a Bíblia diz: ele os matou. E naquele dia matou 85 homens que vestiam túnica de linho. Além disso, mandou matar todos os habitantes de Nob, a cidade dos sacerdotes, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, boi, jumento e ovelha. Então Abiatar, só ele, a gente falou dele agora, Abiatar, só ele, filho de Aimeleque, neto de Aitube, escapou e fugiu para se juntar a Davi, e lhe contou que Saul tinha matado os sacerdotes. Ele, olha quem a Bíblia está dizendo, Aimeleque é neto de Aitube. Aitube é filho de Finéas e neto de Eli. Olhe quantas gerações se passaram. Na terceira geração, irmãos, na terceira, no sacerdócio de Aimeleque, quando Aimeleque era sacerdote. Aimeleque era quem? Neto de Aitube. Preste atenção, Aimeleque. Eu não estou falando ainda, irmãos, de Abiatar, que ainda era filho de Aimeleque. Aimeleque é neto de Aitube, que é filho de Finéas, que é filho de Eli. Deus permite que o rei chegue na cidade dos sacerdotes, mate todos os sacerdotes, mate crianças, boi, jumento, ovelha, recém-nascido, tudo. Os sacerdotes, foi o sacerdote. Destruiu a cidade dos sacerdotes, destruiu tudo. Vocês estão lembrados que a cidade dos levitas, aquela história toda, os sacerdotes escolhidos, separados, mas aqui veio a pancada e matou todo mundo. E eu lhe pergunto, qual é a condenação que a Bíblia tem contra Aimeleque? Procure uma. Qual foi a acusação que Saul teve contra ele? Ele deu a espada de Golias a Davi e deu os pães da presença. Aí Davi foi perguntar a ele, ele disse: mas meu senhor, como é que eu ia saber que esse homem é seu inimigo, se ele sempre foi o seu principal general de guerra e ainda é casado com sua filha? Como é que eu ia adivinhar um negócio desse? Eu não quero nem saber, meu irmão, vai morrer todo mundo. Irmãos, tem decisões que estão sendo tomadas, entenda.
Não é porque você é uma pessoa boa, uma pessoa ruim. Não é porque você é bonzinho, você ajuda os outros, você faz caridade. O que você está fazendo, eu quero lhe mostrar isso. Vai pesar muito mais para quem vem depois de você. Mas hoje você já está carregando um peso nas suas costas, que já vem das gerações dos antepassados de sua família. Tanto do ponto de vista material, como do ponto de vista espiritual. Mas pastor, eu me esforço tanto, eu trabalho tanto, sei lá o que é que seu avô andou fazendo, meu irmão. Sei lá se seu avô era trambiqueiro, se seu avô era um pedófilo, se seu avô era um assassino, se seu tataravô... O que é que essas pessoas que vieram antes da gente fizeram aqui na terra, irmãos? Só Deus que sabe. Só Deus que sabe. Isso não tem a ver, irmãos, com boa intenção ou má intenção. E se a gente fosse aqui de outras religiões, eles iam dizer que é porque você tem um negócio que fica lhe carregando aí, mas não é isso não. A Bíblia está chamando isso de maldição mesmo, está aqui o nome. Quando Davi amaldiçoou, preste atenção, Davi amaldiçoou o general dele porque ele matou o cara à traição. Ele disse que não falte aleijado na sua família, que não falte mulheres que tenham fluxo de sangue. Por que, irmãos? Amaldiçoou. Você acha que isso não aconteceu lá para frente? Porque a Bíblia diz que a maldição sem causa, ela não encontra pouso. Mas se ela tiver causa, ela encontra pouso. Por que a maldição sobre a família de Eli veio e que quem amaldiçoou a família de Eli? Quem foi que amaldiçoou? Foi Samuel. Foi Saul. Eu vi alguém aqui está estudando a Bíblia. Boa. Foi revelado o oculto e o profundo. Quem amaldiçoou, irmãos, a família de Eli foi Deus. Eu prometi, olha o que Deus disse, que os descendentes de Arão carregariam sempre a minha arca, andariam na minha presença, mas longe de mim, tal coisa, diante da família desse rapaz. Quem vem depois podia ser bonzinho, podia ter um coração bom, irmãos, a maldição estava lá, até o último que sobrou, chega no final da vida, foi expulso do sacerdócio, foi-se embora, porque tudo para ele ia dar errado, debaixo de uma maldição terrível. O que foi que ele fez? O que ele fez eu não sei, mas a Bíblia está dizendo que ainda estava sendo cobrado dele o que os pais dele lá atrás fizeram. Terrível, irmãos. Se a gente vivesse diante de uma realidade dessa, sem uma expectativa de esperança, o que é que a gente ia fazer? A Bíblia nos fala que quando Jericó foi destruída, Josué amaldiçoou a cidade e largou a maldição lá. Maldito quem reconstruir essa cidade. Às custas do seu primeiro filho vai lançar os alicerces, e às custas do último vai terminar os fundamentos da cidade. Em Reis 16, olha, irmão, Jericó, pelo amor de Deus, eles estavam começando a entrar, foi a primeira cidade que eles entraram. Se você for ler a Bíblia, já andou tanto processo nisso. Passaram de Jericó, entraram na cidade, Josué morre, passa todo o livro de Juízes. Olha quantos juízes a gente já teve, até chegar em Sansão, que já é o último atribulado dos juízes que vem. Depois vem Samuel, depois vem os reis, aí vem Saul, Davi, Salomão. Irmão, chegou em um rei, aí vem Jeroboão, divide o reino. Quantos anos se passaram essa história aí? Quantas gerações passaram sobre a face da terra e está lá a ruína da cidade? Aí chega um homem bonzinho, com boa intenção no coração, e aí diz, não, eu vou reconstruir essa cidade. 1 Reis 16:34 está lá. Quando ele lançou os alicerces, seu filho mais velho morreu. Quando ele instalou as portas da cidade, seu filho mais novo morreu. Por que, pastor, aconteceu isso? De acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué. Bênçãos e maldição, irmãos. Bênçãos e maldição. Bênçãos e maldição. Não vai faltar ninguém na sua família que tenha fluxo de sangue. Não vai faltar ninguém na sua vida que seja aleijado, que seja manco, que seja leproso. Quantas maldições será que as nossas famílias não andam carregando? Meu pai sofria de uma maldição hereditária até o dia que ele aceitou Jesus. A minha família
família por parte de pai, quase todos os meus tios, e tenho já alguns primos, têm um problema de circulação na perna. Inclusive foi essa uma das causas que, com a complicação da Covid, ele veio a falecer. Porque eles têm um problema de coagulação muito rápida do sangue na perna. O sangue, se eles fizerem alguma viagem longa, com a perna dobrada, morre. Meu avô morreu com trombose na perna, o trombo subiu, foi para o cérebro, morreu. Novo. Eu tenho um tio que é médico, não tem jeito, ele de vez em quando a perna ataca, fica toda vermelha, que ele não consegue andar, tem que ficar com a perna estirada para cima. Quase todos eles é tomando medicação todos os dias para o sangue não coagular com eles andando. Meu pai, quando aceitou Jesus, foi para a igreja, e aí os irmãos, né, acompanhando aquela coisa, fez amizades, e um dia ele não foi para a igreja, os irmãos estranharam, porque ele não era de falta culto. Foram na casa, quando chegaram lá, tá ele com o pé para cima, aquela perna toda vermelha, ela descasca toda. Não sei quem já viu essa doença, né? Que aí a perna incha toda, vai ficando vermelha, chega a descascar toda, abre feridas às vezes ali. E aí quando os irmãos chegaram lá para falar com ele, ele disse: rapaz, eu não fui para o culto porque eu estava com esse problema na perna. E o que é isso, irmão Eugênio? Não, isso aqui é coisa normal, minha família toda tem. Um dos irmãos que estava disse: não, meu irmão, isso aqui é uma maldição hereditária, a gente vai orar por isso. Desde que meu pai era criança até adulto, essa enfermidade pegava ele. Naquele dia que o irmão orou e disse: nós cancelamos aqui essa maldição em nome de Jesus. Meu pai morreu com um problema, inclusive, da circulação do sangue decorrente da Covid, mas na perna nunca mais apareceu. Por quê, pastor? Porque Gálatas 3,13 vai lhe dar o remédio para isso. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Está aí. Quando se tornou maldição em nosso lugar. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando ele foi pendurado no madeiro, ele se fez maldito por mim e por você. Eu quero que nessa noite você entenda o poder do que significa quando a gente diz: eu nasci de novo em Cristo Jesus. Eu fui gerado de novo em Cristo Jesus. Existe uma paternidade que está sobre mim, está sobre você, no mundo, que vem de Adão. O que é a descendência de Adão? Por que Caim matou Abel, irmão? Porque Caim era miserável. Bom, pode até ser. Ele era invejoso, pode até ser. Mas uma coisa eu lhe garanto: se Adão e Eva não tivessem pecado, Caim não teria matado Abel. Qual foi a herança que eles deixaram para os filhos dele? O pecado, a morte. Foi descendência de Adão. E essa descendência de Adão, irmão, vem se perpetuando na vida dos nossos antepassados até chegar em nós. Quem teve a sorte de vir da descendência de Abraão, já recebeu agora uma descendência que vinha abençoada por Deus, porque era uma descendência que não existe. A descendência de Abraão, nos acontecimentos naturais da existência, Abraão não tem descendência, porque a mulher dele era estéril. Então a descendência que é gerada de Abraão, embora seja uma descendência física, mas já vem de uma origem espiritual. Então Deus dá uma descendência a Abraão e diz: de você serão agora benditas todas as famílias da terra, porque eu vou fazer de você uma bênção. Seja você uma bênção. Você vê, Israel é um ovo, um nada. Maior vendedor de pedras preciosas do mundo, Israel. Você vai nos Estados Unidos, vê Nike, vê não sei o que. O dinheiro dos bancos dos Estados Unidos está na mão de quem? Do povo judeu. Até um dia desse aí, uma das maiores emissoras de televisão que a gente tinha aqui no nosso país, o SBT, está na mão de quem? Silvio Santos. O que Silvio Santos é? Judeu. Grandes corporações, quando você entra, vai conversar com os presidentes, quem eles são? Judeus. Por quê? Porque, humanamente falando, estou falando de descendência física, eles estão debaixo de uma descendência que está abençoada.
Aí, o que é que eu quero nivelar com você nessa noite? Olha a bondade de Deus, irmãos. Eu vou dar a vocês a chance de nascer de novo. Só que quando vocês nascerem de novo, vocês não vão mais nascer da descendência natural. Não importa mais quem foi seu pai e sua mãe. Quem vai ser seu pai agora é Deus. E vocês vão ser benditos da descendência humana de Deus pela fé. Se eu crer efetivamente que eu entreguei a minha vida a Deus, como Deus se fez homem, Ele agora também tem autoridade sobre a terra, e eu posso nele ser bendito também. Eu posso entender que a minha carne e toda a maldição da carne que vinha da origem de Adão se encerra aqui. Por quê? Porque a partir de agora eu vou tomar posse daquilo que é meu. A partir de agora eu vou invocar no mundo do Espírito aquilo que me pertence. Eu vou renegar toda a maldição dos meus antepassados. Eu vou jogar por terra tudo que vieram antes de mim, que plantaram de ruim. Agora uma coisa, irmão, eu quero logo que você seja... A conversa aqui tem que ser franca. Não adianta eu querer cancelar as maldições dos meus antepassados se eu continuo plantando maldição. Porque aí você já está colhendo, não é nem o que os outros plantou, já é o que você mesmo plantou. Aí a gente tem que ser um pouquinho inteligente. Ah, porque meu avô fez, tá bom, então estou cancelando a dívida deles. Mas e você? O que é que você tem plantado? O que é que você tem plantado? Porque orar, porque eu gosto da igreja raciocinando. Não gosto de uma igreja com a fé cega, que eu vou vir aqui jogar óleo na cabeça de vocês e água benta e vai sair daqui todo mundo santificado. Bora pensar. Eu não estou aqui para substituir o lugar de sacerdote nem sua comunhão individual com Deus. Estou aqui para trazer uma palavra, um entendimento para você. Mas eu preciso que as coisas sejam feitas com entendimento. Vamos quebrar a maldição do passado, vamos, mas e agora? Como é que está a sua vida aí? Se Deus for lhe tratar pela forma como você tem se conduzido, o que é que vem pela frente? Porque o nascer de novo está condicionado ao arrependimento. E o arrependimento está condicionado à mudança de entendimento. Mudança de entendimento necessita implicamente em mudança de atitude, mudança de comportamento. Porque agora eu não vou viver também mais segundo aquele padrão de vida que eu reneguei. Porque aí seria bom demais, né, irmão? Eu escolher o melhor dos dois mundos. Eu vou viver a bagaceira do diabo debaixo da proteção de Deus. Olha que maravilha. Tem gente que ainda tem a mente assim, achando que vai poder ser abençoado para fazer o mal. Esses dias alguém me falou aqui, eu acho que não está aqui, né? Irmão Josemar, deve estar trabalhando hoje. Irmão Josemar me mandou um vídeo do pastor orando pelas armas dos criminosos. Ele disse: sabe para quê, pastor? Irmão, Deus está abençoando o cara que vai com a metralhadora matar os outros, que vai roubar alguma coisa. Que nível nós chegamos? Que nível de desinformação? Vamos orar quebrando as maldições? Vamos, porque eu sei que tem coisa travando a sua vida, travando a minha vida, que não fui eu que plantei, não fui eu que, sabe? E dessas aí eu tenho o direito de pedir a Deus: olha Deus, a minha carga aí que eu estava carregando que não é minha, o Senhor levou, e eu quero que o Senhor nessa noite me liberte disso aí, esse azar que me persegue, essas portas fechadas onde eu encontro, esse número de enfermidade na minha vida, problema no casamento, que a minha irmã já separou, que a minha tia já separou, porque a minha mãe já separou. É enfermidade, é problema de divórcio, problema de prostituição, mulher que não fica com homem nenhum, homem que não fica com mulher nenhuma. Irmão, muito disso vem de maldição hereditária, eu sei, estou lhe falando. O que for nessa noite vai ficar aqui, vai morrer isso aí. Mas eu não posso lhe iludir, não posso lhe deixar enganado. A gente quebra a maldição que ficou do passado. Mas o que você anda plantando no presente? Vamos zerar essa conta para o passado. Mas e as suas atitudes de hoje? O que é que você vai colher daqui a um mês? O que é que você vai colher daqui a 6 meses?
Você está pronto de verdade para entrar nesse processo? Porque uma vez eu fui orar por uma pessoa e eu cheguei claramente para a pessoa, coloquei a mão na cabeça dela e disse: olha, a sua enfermidade, o problema aqui é demônio. A pessoa me olhou com o olho e disse: pois é. Se você quiser, eu vou orar. E eu sei que o demônio vai sair. Só tem um problema. Deus está me mostrando o seu coração fechado para Ele. E se você não fizer uma aliança com Deus, para Deus entrar no seu coração, a porta vai ficar aberta e o seu estado depois vai ser pior do que o que eu estou vendo hoje aqui. O que é que a senhora quer? A pessoa olhou e disse: não, eu prefiro não receber a oração. Oh, pois é. E quer que eu lhe diga a verdade? Bom, se aquilo foi a verdade dela, foi melhor do que eu, para fazer um espetáculo público, ter colocado a mão na cabeça da mulher e mandado o demônio embora e deixado a casa vazia, para o demônio vir com mais sede, que na próxima, nem na igreja ela consegue entrar. Irmãos, não brinque com o mundo do espírito. O mundo do espírito não é brincadeira. Quando a maldição, olha o que Eli disse agora aos filhos dele, para eu começar aqui já o nosso processo de oração. Meus filhos, tome cuidado. Porque quando o homem peca com outro homem, Deus protege. Mas quando vem de Deus, irmão, o que é que a gente vai fazer? Se é Deus que está contra o homem agora. E aí as pessoas já aceitam, deixam de lutar, deixam de buscar Deus, deixam de querer um arrependimento, deixam de acreditar, perdem a fé, acham que a vida vai ser isso mesmo, que vai ser agora só destruição, só ladeira abaixo. Aceitam essa ideia e já aceitam de verdade a ideia que elas vão para o inferno e já querem ir mesmo. Tudo que o diabo quer é isso, é que você aceite a ideia de que você vai para o inferno e pare de lutar. A cobra, ela quando pega alguém, pega um animal, ela não engole o animal vivo. Tem cobra que ela é constritora, ela não envenena o animal, ela abocanha e enrola. Enquanto a vítima ainda estiver se mexendo, ela só faz apertar. E quanto mais você tentar sair, é que ela vai apertar mais mesmo. Ela só vai poder lhe engolir na hora que você parar de lutar. Na hora que a presa para de lutar, que se entrega, aí ela volta. Você já viu o tamanho da boca da cobra? É um negocinho pequeno, mas ela vai se esticando, se esticando, se esticando. Para ela lhe engolir, irmão, você não pode estar correndo. Você não pode estar se mexendo. Tudo que o diabo quer é que você aceite a ideia que para você não tem jeito. Tudo que o diabo quer é que você acredite que a sua vida não tem mais jeito. Que as maldições que estão sobre você já são tão pesadas. Mas pastor, o senhor acabou de falar, então o senhor é maluco, que a maldição do passado Deus vai repreender, mas as do presente, não, irmãos, eu acho que você não entendeu bem. As que você andou plantando também, que já não foram os seus antepassados, também tem perdão. Você pode pedir perdão a Deus pelos seus pecados, mas você tem que confessar. Você tem que pedir a Ele que mude a sua mente, a sua forma de ver, e que Ele liberte das coisas que você sabe que entristece a Deus. Mas pastor, eu não vou conseguir no primeiro dia. Pode ser que você não consiga. Pode ser que você não consiga na primeira semana. E o que é que eu tenho que fazer, pastor? Continue lutando. Só não desista. Porque toda vez que você desistir, o seu estado vai ser sempre pior. Fique de pé nessa noite, irmãos.